Foi a partir da necessidade de uma entidade com representação regional que nasceu o Sinduscom Passo Fundo. O início da década de 80 foi marcada pela luta incansável do então presidente da Associação das Indústrias da Construção Civil e Imobiliário de Passo Fundo, Eduardo Mateve, que tinha um sonho: criar um sindicato com representatividade, importância e que contemplasse a classe patronal do setor da indústria da construção na cidade. Foram anos de intensas lutas, muitas tratativas, viagens a Brasília, Porto Alegre e até algumas humilhações, mas nada era maior do que a vontade de realizar o até então irrealizável. E em 21 de março de 1986, foi concedida a Carta Sindical do Ministério do Trabalho pelo então ministro Almir Pazianotto Pinto, que diz: Sindicato representante das categorias econômicas do terceiro setor, indústrias da construção e do mobiliário do Plano da Confederação Nacional da Indústria. Assim estava criado o Sinduscom, Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Passo Fundo. A eleição para a escolha da primeira diretoria foi em 12 de agosto de 1986. O empresário Eduardo Mateve presidiu a entidade por 2 mandatos, de 1986 a 1990, época de estruturação, consolidação e lançamento das bases da entidade. O mandato de Mateve foi marcado pela organização e execução da primeira e segunda mostra da indústria moveleira de Passo Fundo e primeira mostra da construção civil. Os eventos aconteceram no 3º andar da Caixa Econômica Federal, na Agência General Canabarro. As mostras foram o embrião do que hoje é o maior evento do setor da construção civil, moveleiro, arquitetura e decoração da região norte do estado, a Construmóveis. De 1990 a 1992, quem assumiu o sindicato foi o empresário Sidney Melnick. Sua gestão foi marcada pelo 3º Encontro Estadual da Indústria da Construção, realizado nos dias 21 e 22 de novembro de 1990. O encontro contou com a presença de empresários de todas as regiões do estado e de conferencistas de renome nacional, como o deputado federal e ex-ministro Luiz Roberto Ponte. O grande tema dos debates foi o Plano Collor e as conclusões nos encontros tiveram repercussão nacional. O 3º presidente foi o Birajara Vasconcelos Morsch, biênio 1992-1994. Essa gestão foi marcada pela participação do Sinduscom na 3ª EFRICA. Em um ambiente com mezanino, foi instalado pela primeira vez o Sindusbar para recepcionar convidados, autoridades, associados e público em geral.
e para facilitar o acesso das pessoas ao segundo piso, foi instalado um elevador Sur de última geração. O marco dessa gestão foi a aquisição de um andar inteiro no edifício Partenon, na rua Capitão Eleutério 639, sala 101, no centro de Passo Fundo, para ser a sede própria da entidade. O quarto presidente, Ulisses Galileu Giacomini, assumiu a entidade em um período de fortes turbulências na economia nacional. O seu mandato foi de 1994 a 1996. Essa gestão foi marcada pela realização do primeiro Simpósio Sul-Americano da Construção, em maio de 1995. A enorme participação da classe empresarial no evento marcou de forma destacada as relações internacionais do Sinduscom Passo Fundo com os companheiros do Mercosul, Chile, Paraguai, Argentina e Uruguai. Desses encontros, o Sinduscom passou a fazer parte do grupo do Mercosul, junto à Câmara Brasileira da Construção Civil, a CEBIC. Foi designado para fazer parte nos comitês de relações do trabalho no Mercosul o associado Eduardo Mateve, atuante em todas as comissões representando o Brasil. De 1996 a 1998, o quinto presidente foi o empresário Péricles Martins Pinto. O biênio dessa gestão foi marcado pelos cursos de atualização sobre normas regulamentares e o segundo Seminário Regional de Qualidade e Produtividade na Construção Civil. A gestão de 1998 ao ano 2000 foi de Sérgio Luiz Montipó. O sexto presidente criou a primeira Câmara de Conciliação Prévia implantada no Brasil, que tinha o objetivo de evitar que eventuais conflitos entre trabalhadores e empregadores ganhassem a esfera da Justiça do Trabalho. Também nessa gestão, o Sinduscom passou a receber os serviços de assessoria jurídica do advogado Eduardo Amaral, companheiro da entidade até os dias de hoje. O sétimo presidente foi Luiz Antônio Giacomini. De 2000 a 2002, o Sinduscom atuou junto à Associação de Arquitetos de Passo Fundo, estimulando e apoiando a Mostra de Arquitetura e Decoração Mosaico, evento que teve grande repercussão em nossa região. A administração também foi marcada pela continuidade da segunda Câmara de Conciliação e a realização de um seminário com o Sindicato dos Corretores sobre problemas de comercialização de imóveis. De 2002 a 2006, o presidente foi Marco Bevenhu Lima. Nessa administração, houve a implantação do planejamento estratégico, inexistente até então, ampliação e reformulação da base do sindicato com aumento de 55 metros quadrados e a construção de um auditório com 30 lugares. Também foi época de criação de uma página na internet para o sindicato, além de convênios com instituições de ensino, empresas e entidades na busca de benefícios para o setor. Também a reativação da Construmóveis em 2004. A mostra estava parada desde 2001. A gestão de Plínio Humberto Donassolo foi marcada por 2 mandatos, de 2006 a 2010. Nesses 4 anos, o Sinduscom intensificou a aproximação com a comunidade, atuando em parceria com o poder público e órgãos federais na criação de cursos profissionalizantes para o setor. Também a gestão consolidou a Construmóveis, mostra da construção, mobiliário, arquitetura e decoração de Passo Fundo, como a maior mostra da região norte do estado, e pavimentou o caminho financeiro para outro sonho, a nova sede. E é com o pensamento no futuro que o 10º presidente segue a tradição da entidade, construída ao longo desses 25 anos. O engenheiro Emerson Bevenhu da Rosa assumiu em 2010 com a missão de lançar as bases para a construção da nova sede do Sinduscom. Uma obra que será erguida no loteamento bairro Cidade Nova, em Passo Fundo, em uma área própria de 10.000 metros quadrados.
com 11 andares, centro de eventos, estacionamento, oficinas para cursos profissionalizantes e totalmente projetada para a sustentabilidade. Nesses 25 anos, o Sinduscon sempre teve um norte, um ideal. Objetivos que funcionam como um ímã que agrega, une a classe em torno de uma sinergia coletiva. E é com esse pensamento que o Sinduscon trabalha, para frente, constante, focado no crescimento e no desenvolvimento regional. Sinduscon Passo Fundo. 25 anos. Foi a partir da necessidade de uma entidade com representação regional que lideranças do setor da construção civil reuniram-se para a criação do que seria o embrião do Sinduscon Passo Fundo. O final da década de 70 e início dos anos 80 foram anos de intensa movimentação política em Passo Fundo. A cidade contava com o Clube dos Executivos, formado por jovens lideranças locais ligadas aos mais diferentes setores econômicos da cidade. Foram nesses encontros do Clube dos Executivos que surgiu a ideia da criação de entidades em Passo Fundo que tivessem relação com os diferentes segmentos do município. Um deles, a construção civil. Em 24 de novembro de 1980, foi convocada uma reunião para analisar e debater a atual situação dos financiamentos novos e usados pela Caixa Econômica Federal, agência local. O encontro foi marcado na sede da Sicasp, Câmara da Indústria, Comércio, Agropecuária e Serviços de Passo Fundo. Compareceram apenas 3 pessoas. O próprio presidente da Sicasp, Gilson Graziotin, o secretário da entidade, César Raimundo Bilibil, e o diretor da Sicasp e empresário da construção civil, Eduardo Mateve. A ausência massiva da classe empresarial despertou em Eduardo Mateve o sentimento de indignação com o momento e reforçou ainda mais a vontade de criar um sindicato patronal na cidade. Mateve tinha um sonho: criar um sindicato com representatividade, importância e que contemplasse a classe patronal do setor da indústria da construção na cidade. E desse primeiro encontro, frustrante, mas também motivador, saiu a Comissão Pró-Associação das Empresas na Construção Imobiliário de Passo Fundo. A classe naquele momento era pressionada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção e do Moveleiro, que reivindicava uma maior representação política e aproximação dos empregadores com os trabalhadores. Nessa época, os acordos trabalhistas eram realizados apenas em Porto Alegre, capital do estado. 23 dias depois do decepcionante encontro, em 17 de dezembro de 1980, também na sede da Sicasp, a já criada Comissão Pró-Associação das Empresas na Construção Imobiliário de Passo Fundo reuniu-se novamente para dar andamento aos primeiros trabalhos na agilização da criação da referida associação. Estavam presentes nesse segundo encontro Eduardo Mateve, presidente, César Raimundo Bilibil, secretário executivo, advogado Nilo Ganzer, assessor nos primeiros trabalhos para a criação da associação, e os companheiros Benhur Ruas, Isaías Bacalchuk, Pedro Valdir Formigueri, Ubirajara Vasconcelos Morsch, Sidney Melnick e Hélio Souza Matos. Em 22 de julho de 1981, aconteceu a Assembleia Geral e escolha da diretoria para a criação da associação. E foi definido o local da sede da entidade na Sicasp, Câmara da Indústria, Comércio, Agropecuária e Serviços de Passo Fundo. Os empresários pioneiros da primeira diretoria da associação foram titulares Eduardo Mateve, Ivo Pacheco, Sérgio Risse,
Pedro Formigueri, Sidney Melnick, Clacir Zangrando e Araildo da Silva. Suplentes: Firmininho de Matos, Eupídio Michel, Plauto Anono, Carlos Mader, Eloy Antônio Cervo, Adão da Silva e Nino Machado. Conselho Fiscal titulares: Miguel Mansur, Luiz Neto e Elisandro Porto. Suplentes: Célio Polese, Alfredo Matos e Carlos de Souza. Com a criação da associação, começou ali a luta. E que luta! Foram anos de intensos debates, muitas tratativas, articulações políticas, inúmeras viagens a Brasília e Porto Alegre, alguns sucessos e algumas humilhações. Mas nada era maior do que a vontade de realizar o até então irrealizável. Por 5 anos, com a participação do advogado José de Melo Freitas, vários embates políticos foram realizados contra o governo federal para consolidar a ideia da criação de um sindicato patronal em Passo Fundo. A maior das humilhações veio do senador Carlos Alberto Chiarelli, que em Brasília disse: "Vocês em Passo Fundo querem dividir para reinar." Essas palavras causaram profunda indignação e decepção no doutor José de Melo Freitas, na época advogado do mesmo partido do então senador. O advogado, de forma desprendida, trabalhou incorporado à causa. Os anos de lutas e de intensas tratativas políticas geraram frutos. Em 21 de março de 1986, foi concedida a Carta Sindical do Ministério do Trabalho, pelo então ministro Almir Pazianotto Pinto, que diz: Sindicato representante das categorias econômicas do terceiro setor, indústrias da construção e do mobiliário do Plano da Confederação Nacional da Indústria. Assim, estava criado definitivamente o Sinduscom. Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Passo Fundo. A primeira sede da entidade foi na Avenida Brasil 71, Galeria Central, na Sobreloja, em Passo Fundo. A eleição para a escolha da primeira diretoria foi na data de 12 de agosto de 1986. Eleita com 57 votos, é importante nominar os primeiros diretores eleitos do Sinduscom Passo Fundo. Presidente, Eduardo Mateve. E os vice-presidentes, Birajara Vasconcelos Morsch, Ney Roberto Carlotto, Sidney Melnick, Pedro Valdir Formigueri, Clacir Antônio Zangrando e Sérgio Cláudio Risse. No Conselho Fiscal, Ayrton Luiz Trevisan, Renato Severo de Miranda e Eupídio Carlos Michel. Naquele primeiro ano de sindicato, os representantes da entidade junto à federação foram Eduardo Mateve e Birajara Vasconcelos Morsch. Em março de 1986, não satisfeito, o recém-presidente eleito Eduardo Mateve foi em busca de espaço político na Fiergs, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. 3 meses depois da criação do sindicato, Mateve era eleito diretor em Porto Alegre. A eleição foi contestada na época pela Justiça Federal. O motivo? O Sinduscom existia há menos de 6 meses, prazo considerado irregular para os critérios dos oponentes. Esse fato virou manchete em 0 hora na edição de 16 de julho de 1986. A decisão judicial foi revogada em menos de 24 horas. Mateve cumpriu o mandato até 1989. Em setembro de 1987, o Sinduscom, de forma ousada, promove, organiza e executa a primeira mostra da indústria moveleira de Passo Fundo. O evento aconteceu no 3º andar da Caixa Econômica Federal, na Agência General Canabarro. A mostra fez tanto sucesso que 2 anos depois, de 14 a 23 de abril, também na Caixa Econômica Federal, foi realizada a 2ª Mostra da Indústria Moveleira e primeira Mostra da Construção Civil.
As mostras da indústria moveleira e da construção civil foram o embrião do que é hoje o maior evento do setor na região norte do estado, a Construmóveis. O empresário Eduardo Mateve presidiu a entidade por 2 mandatos, de 1986 a 1990, época de estruturação, consolidação e lançamento das bases da entidade. De 1990 a 1992, quem assumiu o sindicato foi o empresário Sidney Melnick. Sua gestão foi marcada pelo 3º Encontro Estadual da Indústria da Construção. O encontro contou com a presença de empresários de todas as regiões do estado e de conferencistas de renome nacional, como o deputado federal e ex-ministro Luiz Roberto Ponte. O grande tema dos debates foi o Plano Collor e as conclusões dos encontros tiveram repercussão nacional. A iniciativa de criar 2 mostras ligadas à indústria da construção impulsionou o município a promover a 3ª EFRICA no Parque Volmar Salton, em 1992. Na 3ª EFRICA, o Sinduscom foi uma das entidades do município que compareceu com um estande próprio, único com 2 pisos, inovador, ousado e, ao mesmo tempo, acolhedor. Em um ambiente com mezanino, foi instalado, pela primeira vez, o Sindusbar, para recepcionar convidados, autoridades, associados e público em geral. Para facilitar o acesso das pessoas ao 2º piso, foi instalado um elevador SUR de última geração. Esse evento fez parte da gestão de Ubirajara Vasconcelos Morsch, biênio 1992-1994. O 3º presidente marcou sua passagem com representação permanente, participando efetivamente nos conselhos municipais de habitação, trânsito, transportes, prevenção e proteção contra incêndio, da criação da escola profissionalizante dos moveleiros em convênio com a Prefeitura Municipal e Patronato. Também a participação da Comissão de Normatização do Sistema Viário da cidade de Passo Fundo. Nessa gestão foi firmado convênio com a Faculdade de Arquitetura e Engenharia da UPF para estágios dos estudantes junto às obras das empresas associadas do Sinduscom, convênio mantido até os dias de hoje. O marco dessa gestão foi a aquisição de um andar inteiro no edifício Partenon, na rua Capitão Eleutério 639, sala 101, no centro de Passo Fundo, para ser a sede própria da entidade. Totalmente reformada, decorada e mobiliada, foi entregue e inaugurada em 31 de janeiro de 1994, último dia da gestão, e tem nas paredes da sede 2 placas comemorativas. A primeira, em homenagem ao reconhecimento e agradecimento das empresas associadas e aos seus diretores, que doaram 50% em partes iguais do custo da sede própria. A segunda, em homenagem às empresas associadas, que contribuíram com serviços e materiais para decorar ambientes e mobiliar a sede própria. O 4º presidente, Ulisses Galileu Giacomini, assumiu a entidade em um período de fortes turbulências na economia nacional. O seu mandato foi de 1994 a 1996. Esse período na entidade foi marcado por um convênio com a Faculdade de Administração, Economia e Ciências Contábeis da Universidade de Passo Fundo para a participação na análise do CUB, Custo Unitário Básico. Criado no ano de 1987 de forma pioneira no interior do estado, o CUB, através desse convênio com a UPF, passou por um acompanhamento científico. O responsável pelo critério técnico e fiscalizador do CUB foi o empresário Fernando Miranda. Essa gestão também foi marcada pela realização do primeiro Simpósio Sul-Americano da Construção, em maio de 1995. A enorme participação da classe empresarial no evento marcou de forma destacada as relações internacionais do Sinduscom Passo Fundo com os companheiros do Mercosul, Chile, Paraguai, Argentina e Uruguai. Desses encontros, o Sinduscom passou a fazer parte do Grupo do Mercosul, junto à Câmara Brasileira da Construção Civil, a CEBIC.
Foi designado para fazer parte nos comitês de relações do trabalho no Mercosul o associado Eduardo Mateve, atuante em todas as comissões representando o Brasil. De 1996 a 1998, o quinto presidente foi o empresário Péricles Martins Pinto. O biênio dessa gestão foi marcado pelos cursos de atualização sobre normas regulamentares e o segundo Seminário Regional de Qualidade e Produtividade na Construção Civil. Uma das grandes ações desse mandato foi a realização da festa natalina nas dependências do SESI, com a presença numerosa dos trabalhadores e seus familiares. A gestão de 1998 ao ano 2000 foi marcada por Sérgio Luiz Montipó. O sexto presidente manteve relações permanentes nos conselhos municipais de habitação, bem-estar social, meio ambiente, transportes e com os grupos de trabalhos de preservação do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico do município. Essa gestão criou a primeira Câmara de Conciliação Prévia implantada no Brasil, que tinha o objetivo de evitar que eventuais conflitos entre trabalhadores e empregadores ganhassem a esfera da Justiça do Trabalho. Também nessa gestão, o Sinduscom passou a receber os serviços de assessoria jurídica do advogado Eduardo Amaral, companheiro da entidade até os dias de hoje. O sétimo presidente foi Luiz Antônio Giacomini. De 2000 a 2002, o Sinduscom atuou junto à Associação de Arquitetos de Passo Fundo, estimulando e apoiando a Mostra de Arquitetura e Decoração Mosaico, evento que teve grande repercussão em nossa região. A administração também foi marcada pela continuidade da segunda Câmara de Conciliação e a realização de um seminário com o Sindicato dos Corretores sobre problemas de comercialização de imóveis. De 2002 a 2006, o presidente foi Marco Bevenhu Lima. Nessa administração, houve a implantação do planejamento estratégico, inexistente até então, ampliação e reformulação da sede do sindicato, com aumento de 55 metros quadrados, e a construção de um auditório com 30 lugares. Também foi época de criação de uma página na internet para o sindicato, além de convênios com instituições de ensino, empresas e entidades na busca de benefícios para o setor. Também a reativação da Construmóveis em 2004. A mostra estava parada desde 2001. A gestão de Plínio Humberto Donassolo foi marcada por 2 mandatos, de 2006 a 2010. Nesses 4 anos, o Sinduscom intensificou a aproximação com a comunidade, atuando em parceria com o poder público e órgãos federais na criação de cursos profissionalizantes para o setor. Também, a gestão consolidou a Construmóveis, mostra da construção, mobiliário, arquitetura e decoração de Passo Fundo, como a maior mostra da região norte do estado. A Construmóveis ganhou esse nome em junho de 1997. Neste ano, ela foi realizada no local onde hoje é o edifício Largo do Bebedouro. Nos anos seguintes, no antigo prédio da Ford, localizado na Avenida General Neto, no 5º andar do Shopping Bela Titá, e até em parceria com a 8ª edição da Ifrica, evento que aconteceu em outubro de 2001. Em junho de 2004, foi realizada a 8ª Construmóveis. Hoje, o evento chega à 15ª edição. E é com o pensamento no futuro que o 10º presidente segue a tradição da entidade construída ao longo desses 25 anos. O engenheiro Emerson Bevenhu da Rosa assumiu em 2010 com a missão de lançar as bases para a construção da nova sede do Sinduscom. Uma obra que será erguida no loteamento bairro Cidade Nova, em Passo Fundo, em uma área própria de 10.000 metros quadrados. Com 11 andares, centro de eventos, estacionamento, oficinas para cursos profissionalizantes
e totalmente projetada para a sustentabilidade. Nesses 25 anos, o Sinduscon sempre teve um norte, um ideal, objetivos que funcionam como um ímã que agrega, une a classe em torno de uma sinergia coletiva. E é com esse pensamento que o Sinduscon trabalha. Para frente, constante, focado no crescimento e no desenvolvimento regional. Sinduscon Passo Fundo. 25 anos.